seu muito amor, Ele nos amou. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro, né? Que Jesus nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. João escreveu, né, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, Deus nos amou e deu o seu Filho. A Bíblia fala, e a Bíblia relata que nós éramos o quê? Que Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas de pecados. Então nós estávamos o quê? Mortos. Nós éramos mortos. Nós éramos seres mortos para Deus. Nós não conhecíamos Deus. Tem um escritor chamado Pascal, Blaise Pascal. Ele, acima de tudo, ele era cristão devoto. Ele era cristão, mas ele era um homem muito sábio, né? Ele era matemático, ele era cientista, mas ele era cristão. Ele foi o inventor da calculadora, irmão Paulo. Essa máquina de calcular, né, foi através de Pascal. E ele era um cristão devoto. Ele diz o seguinte, que Deus, né? Pascal falou de Deus como um Deus desconhecido, mas afirmou que este Deus desconhecido se revelou e, portanto, se tornou conhecido a nós. Certamente nunca poderíamos conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. Então nós éramos mortos. Jamais nós iríamos conhecer a Deus por nós mesmos. Jamais. O que faz isso? A graça. Aleluia. Nós fomos salvos pela graça. Verdade. Então o homem ali fora, pelos seus méritos, pelos seus esforços, ele não consegue conhecer Deus na sua plenitude. Ele busca de todas as formas. Mas se Deus não se revelar para este homem, jamais ele conhecerá a Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário que Deus se revele ao homem, né? A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, como eu já falei. Então, Deus se revelou ao homem. Deus se revelou de várias formas ao homem. Então, a nossa salvação, irmão, ela é fruto único, exclusivo da graça de Deus. É fruto único e exclusivo da graça de Deus. Não tem outra forma. Como é que um morto pode fazer alguma coisa? Se a pessoa está morta, o morto pode fazer alguma coisa? Não. Jamais. Então nós estávamos mortos. Paulo escreveu aos Efésios dizendo que nós estávamos mortos em ofensas de pecado. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós andávamos segundo os cursos deste mundo, segundo os espíritos que operam nos filhos da desobediência. De alguma maneira a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então nós estávamos ali presos. Nós estávamos presos neste mundo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós éramos por natureza filhos da ira. Nós estávamos mortos, mas Deus, pelo seu profundo amor, Aleluia. se revelou a nós, e nós passamos a conhecer a Deus. O que Jesus disse? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Então é necessário o Pai se revelar ao homem.
E este homem vai até Jesus. Então foi assim que Deus nos salvou. A nossa salvação é resultado desta graça, ou seja, do favor imerecido de Deus à humanidade pecadora. Ninguém pode receber a salvação por méritos próprios ou pela observância da lei. Não, por méritos próprios ou pela observância da lei, de maneira nenhuma. A nossa salvação, ela é resultado desta graça, é fruto único, exclusivo da graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Aleluia. Amém. Pela graça de Deus. Nós recebemos bênção porque Deus é gracioso. Paulo, ele vivia aflito, vivia com um espinho na carne, porque tem muitas teorias acerca dessa questão de Paulo. Mas Deus disse a ele, Jesus disse a ele o quê? A minha graça te basta. Basta a graça de Deus nas nossas vidas. A minha graça te basta. Eu sempre gosto de citar uma ilustração do apóstolo Paulo, né? Que Paulo, ele era semelhante a nós. Ele tinha conflito, tinha problemas. Era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele também viveu momentos conflituosos. E tem uma parte baseado no livro de Romanos, baseado em Romanos 7, né, que a Bíblia fala que Paulo ele estava em sua casa abatido. Paulo questionava, ele se perguntava, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Olha só. Mas o mal que eu não quero, isto sempre eu faço. Então Paulo ali estava abatido, estava clamando, estava chorando, estava vivendo um momento difícil. Às vezes a gente quer fazer o bem e não consegue. Verdade. Mas o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Isso é uma realidade. E Paulo estava vivendo este conflito. Agora, Paulo disse assim também: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha, um homem que imitou a Cristo estava passando por este momento difícil. Então, o bem que ele quer fazer, ele não estava conseguindo fazer. Então ele falou: quem me livrará do corpo desta morte? Então, segundo a ilustração, quando Satanás percebeu que Paulo estava abatido, que estava clamando, que estava vivendo desta maneira, ele veio sorrateiramente e disse: Paulo está fracassado, eu vou derrubar o apóstolo Paulo. Mas Paulo, percebendo a presença do adversário, do inimigo, ele não continuou a lamentar. Paulo, cheio de fé, levantou os olhos para os céus e ele bradou: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. E segundo a ilustração, o inimigo saiu correndo. Então é desta forma. Quando nós estamos passando, a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo diz que quando eu penso que eu estou fraco, aí que estou forte. É verdade. Aí que estamos fortes. Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu ainda estou assim com o coração abatido aqui, confesso para os irmãos. Mas Deus, pela sua graça, nos mostrou esse texto nesta noite, para que nossa fé possa ser renovada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos queridos, não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Por pior que seja. Pior que seja. O que é que a Bíblia fala? Em Romanos 5:20, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então, quando o homem é o maior, Paulo dizia: eu sou o maior dos pecadores. Então, quem éramos nós? Ele Deus retrata, nós éramos filhos da desobediência, andávamos segundo o curso deste mundo, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, viu? Pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrarmos os séculos vindouros e as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O texto principal, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, o homem ia se gloriar em si mesmo. Não, é pela graça de Deus. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Nem a fé, nem a graça, não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. O apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Lá em 1 João 2:1. Se nós pecarmos, se um de nós, Jesus ele está pronto. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. É melhor que nós não pecamos, mas todavia pecarmos, Jesus Cristo o justo, Ele nos perdoa de todo o pecado, de toda a justiça. Irmãos, a graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mediante a nossa fé. Você tem fé? Pois a graça opera mediante a fé. Aleluia. Fé e graça atuam juntamente na obra de salvação. A graça, o presente imerecido de Deus; a fé, a contrapartida humana à obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Vai lá em Romanos 3:28. O Pablo, Romanos 3:28, ele diz, em nome de Jesus, Romanos 3:28, Filipenses 3:9 também, a Bíblia nos relata. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O ser humano é vivificado pela fé, justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso está lá em Romanos 3:28, Filipenses 3:9 também nos dá um apoio. E ser encontrado nele não tem por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Mediante a fé. Então a salvação é mediante a fé. Tens fé? Pela graça de Deus ele te alcança. Aleluia. Glória a Deus. Justificados mediante a fé. Temos paz? Vais com Deus, graças a Deus. Qual deve ser nossa atitude diante da graça de Deus? Mas quem compreende o favor inefável de Deus mediante sua graça deve deixar-se presentear por ela. Os que compreendem o favor inefável de Deus mediante a sua graça devem deixar-se presentear por ela. Eu citei lá no começo, o pai dando presente para a filha. Então ela se deixou presentear. É assim que Deus fez por nós. Aleluia. Então, se nós compreendermos o favor inefável, o favor imerecido de Deus, mediante a sua graça, nós devemos deixar-se presentear por Ele ou por ela, pela graça. Deus demonstra a sua graça, acima de tudo, em sua operação de resgate à salvação dos pecadores. Está lá em Efésios 2:5. Também fala sobre isso, irmão Pablo. Em Efésios 2:5, o que é que diz? Acho que está até aqui nesse mesmo texto. Efésios 2:5. Deus nos vida com Cristo, quando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela
salvos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Viu, meu irmão? Lembrando que quando Paulo fala da lei, ele está quebrando o jugo da lei, em especial judaica, né, que queria impor o legalismo, que é pela prática das obras da lei, guardar o sábado, entre outras coisas, é que o homem seria justificado. Quando Paulo, que é judeu, que é fariseu, que entendia, né, muito bem, sabia que pela lei nenhuma carne será justificada. Sim. Pela lei jamais será justificado, irmãos. Então, é isso que muitos ainda fazem hoje, né? Acho que os adventistas, né? Um exemplo, ainda querem guardar. Esses são legatas. É. Paulo diz aos Gálatas: não vos ponhais novamente debaixo do jugo. A igreja, em Atos 20, quando há um concílio acerca de como deveriam os gentios agir diante da palavra do Senhor, não falou nada sobre lei. Falou sobre a abstinência do pecado, da prostituição, do sangue sufocado, mas não falou sobre guardar a lei, né? E algumas seitas por aí querem. Sim, ainda querem viver, ou seja, eles são aqueles, lá em Apocalipse diz que aqueles que se dizem ser judeus e não são, que já sabe o resto do versículo, né? São na sinagoga de Satanás. É verdade. Então é voltar ao passado. Irmãos, passamos por conhecer essa salvação porque Deus, em sua graça, nos escolheu. Gálatas 1,15. O irmão Paulo procura. Lançamos mão dessa graça pela fé. Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou com sua graça. Quando então foi do seu agrado. Amém. Desde o ventre da sua mãe, chamado pela graça. Glória a Deus. Então nós também não estamos aqui à toa, né? Nós fomos chamados pela graça de Deus desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Viu? Se você está aqui nesta noite, porque Jesus, pela sua graça, já tinha te escolhido. Jesus. Glória a Deus. Assim somos salvos pela graça, para nos transformarmos em uma nova pessoa. Gálatas 6,15. Romanos 8 também. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então nós andamos em novidade de vida, porque a graça de Cristo nos alcançou. Glória a Deus. Éramos perdidos, éramos sem rumo, mas Jesus, pela sua graça, nos alcançou. Tem um trecho que eu gosto muito, Efésios 3,20, irmão Pablo, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Amém. Então isso é graça. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse trecho, irmãos, esse texto de Gálatas, de Efésios 3,20, foi o momento mais difícil da minha vida, irmão Paulo. Muito mais difícil do que eu estou vivendo hoje, que eu passei hoje com esse período com o João, né? Então, eu estava muito aflito, estava assim, já sem rumo, com relação a João Vicente também, me deu um trabalho nesse período, né? E veio esse trecho no meu coração, esse texto que diz a palavra de Deus: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando eu cheguei em casa, e meu coração veio: pois vai lá que ele está curado. E João Vicente ficou curado imediatamente, até hoje, com a glória de Deus, sobre aquilo que ele estava passando, né? Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus em nossas vidas, ela é aquilo que todo homem precisa. Só da graça. A graça de Deus. Não é por obras, não é pela lei, não é por sacrifícios. Não. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Jesus te presenteou a graça. Isso é um presente. Graça é um presente. É favor imerecido. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com o seu amor,
e que nós possamos viver esta graça em nossas vidas. Glória a Para Deus. glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. São 8h30.